Olá pessoal, olá famílias, sejam todas bem-vindas ao canal do Júnior Boranello, psicoterapeuta. Eu continuo sendo Júnior, né? Tenho formação em pós-graduação em dependência química e saúde mental, né? Estou aqui todas as quartas-feiras para melhor atendê-los com vídeos dinâmicos, trazendo assuntos importantes sobre o processo de transformação, o processo de recuperação, visando sempre, obviamente, trazer informações para vocês familiares, para você dependente químico que busca a recuperação. Pessoal, hoje mais uma quarta-feira especial. Para quem se recorda, na quarta-feira passada eu fiz a primeira parte do vídeo Adictos em Recuperação e os relacionamentos amorosos. E aí eu fiz a primeira parte falando um pouco sobre o adicto, esse adicto que busca viver, né, dentro do universo de recuperação, entendendo, né, a busca que muitos têm, aquele preenchimento de vazio, né, às vezes a compulsão por um comportamento, ainda meio inseguro, meio imaturo, né, aquela pessoa que está engateando na recuperação, mas que de toda forma busca se relacionar com alguém, né, porque a gente sabe que esse movimento todo, né, essa pessoa em alguns determinados pontos da sua vida, ela visa a sua parte emocional, transferindo essa necessidade emocional para uma terceira pessoa, no qual nós estamos falando diretamente aos relacionamentos amorosos. E aí eu pontuei alguns passos importantes para esse adicto viver, sim, essa recuperação, obviamente, colocando-se como prioridade acima de tudo e quem sabe, né, conseguir encontrar uma pessoa que venha não preencher o vazio, mas sim complementar, né, ajudar, orientar, fazer parte, né, estar junto, né, porque ninguém preenche vazio de ninguém. As pessoas, elas vêm para complementar, elas vêm para juntos, né, construir algo, né, em relação a relacionamentos com a família, né, ter um bem-estar, né, com essa pessoa, viver algo positivo, prosperar, né, amorosamente, financeiramente e por aí vai, tá? E aí, pessoal, hoje, né, nesta segunda parte, eu vou falar direcionado para você, que é parte desse processo, parte desse relacionamento, para o parceiro desse adicto, a parceira desse adicto que busca recuperação. E o quanto você, né, tem que entender alguns pontos importantes, né, para que você não se desgaste nesse processo tão complexo. Né, sabendo que o adicto ele está em processo de recuperação, que esse processo é contínuo, que esse processo muitas das vezes é doloroso. Você como parceiro, parceira, você precisa entender esse trâmite todo, essa dinâmica toda, porque senão você vai entrar num colapso ali, né, de desespero todas as vezes que vê ele ali instável emocionalmente, porque é um processo contínuo. Eu atendo inúmeras famílias e inúmeros pacientes, né, que estão nessa fase, né, é a transição entre a saída de uma clínica no qual ele estava internado e o processo agora de desmistificar esse novo contexto, né? A família em si, a volta para a família, né? A busca por relacionamentos. E a grande maioria dos dependentes químicos, né? Aqueles que não suportam o processo acabam recaindo nessa transição, na busca por estar se relacionando com alguém, sem saber que ele tem que ser a prioridade da sua recuperação. E aí ele joga toda a carga emocional, né, transfere toda essa carga emocional na mão de terceiros, né, no qual, assim, a minha recuperação para que outros cuidem, e ele não tem esse jogo de cintura, não tem essa versatilidade, ele acaba muitas vezes se frustrando quando não há, né, quando aquele relacionamento não supre a sua carência, ele acaba elevando o seu nível de tristeza, de frustração, de raiva, de medo, né? Aquela crença negativa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, entende? Então você que é parceiro em potencial, que busca, né, esse relacionamento com o dependente químico, com o adicto em recuperação, você precisa estar identificando esses padrões, para que você antecipe uma possível, né, recaída e você saiba como se posicionar em cima disso. Tá? Então vamos lá.
para o parceiro desse adicto que está visando recuperação. Busque também uma sala de apoio, Aranon, né? Ou Amor Exigente, para que você saiba como as pessoas que estão ali dentro desse universo, dentro do mesmo contexto, como que elas se posicionam, como que é o dia a dia, o que elas falam sobre esse adicto que busca recuperação, principalmente comportamentos infantis, comportamentos imaturos, né? As pessoas às vezes elas precisam entender esse processo. O adicto ele tem um perfil extremamente imaturo, né? O famoso rebebê, não sabe lidar com não sabe lidar com frustração. Então você precisa estar abastecida emocionalmente para entender toda essa dinâmica. Senão você vai entrar num mar de desespero e com uma confusão emocional que você não vai conseguir lidar e sustentar esse relacionamento. Ele tem que viver o processo, a cada dia uma nova história, a cada dia, né, um novo sentimento. Esse adicto, ele está passando por um processo de autoconhecimento ainda, ele não conhece esse cara, essa mulher, né? Ele está conhecendo essa nova pessoa. Então, muitas das vezes ele vai existir a imaturidade emocional que você, como uma pessoa que é centrada nesse relacionamento, vai conseguir lidar com esses vários personagens dele ainda. Né, no qual muitos assumem 7 a 10 personagens, né, uma hora tá chorando, outra hora tá nervoso, tá instável emocionalmente, brigou no trabalho, brigou com a família, e ele foca em você, toda essa carga energética, e você precisa estar centrada, porque senão você não vai suportar viver nesse relacionamento. Olha lá, entender que a recuperação é preciso ter consciência dos desafios da dependência química e do processo de recuperação. Você está num relacionamento que essa pessoa está vivendo um desafio. E você junto com ela. Qual o desafio? O desafio de um evento negativo acontecer na vida dela e ela se frustrar e pensar numa recaída. Porque você tem que estar pronto e pronta para isso, né? Para possíveis recaídas. Temos que entender isso, tem que ser direto. Não pense você naquele pensamento mágico que o universo da recuperação é mágica, é magia. Isso acontece no dia a dia. Isso acontece quando esse adicto, né, aquele que eu falei na semana passada, esse adicto realmente está focado no que é a recuperação, né, nos grupos de apoio, na família, na estrutura, as redes de apoio, né, terapia, medicação, né, porque senão a qualquer momento ele é como se fosse, né, uma bomba relógio. Qualquer momento ele pode explodir emocionalmente, não saber lidar com a situação e, né, desenvolver um movimento, um comportamento de recaída. Então você precisa estar sabendo que você pode sim, né, vivenciar esse processo. E como você vai lidar com isso? Como que você vai lidar com as suas emoções? Você vai se deixar, né, adoecer também, vivendo, aceitando recaídas pós-recaídas? Você precisa aprender a impor limites a essa relação. O limite emocional, de como você precisa se comportar para que você não ultrapasse os seus limites emocionais e para que essa pessoa não sinta em você fraqueza. Porque um adicto que acaba decidindo por recair e não volta, né, não volta para o processo de recuperação, e se você, como parceira dele, não souber lidar com essa situação, você pode sim também acabar afundando-se junto com ele. Então esteja sempre emocionalmente bem estruturada para que você saiba lidar com essas possibilidades, tá? Estabelecer limites, como eu disse, assim como o adicto em recuperação. O parceiro também precisa saber dizer não e estabelecer limites para proteger a si mesmo. Proteja as suas emoções. Não caia em chantagem emocional. Não caia em falas, né, que não demonstram consistência. Né? Evite a codependência, pessoal. É importante não assumir a responsabilidade pela recuperação do outro. Sabe aquela namorada, aquele namorado que vive ali, né, tipo se tentando resolver todos os problemas dele para que ele não recaia. Tadinho dele, não arrumou trabalho, dá dinheiro para ele pagar as contas dele. Teve uma frustração aqui, a mãe dele, a família dele brigou com ele. Traz ele para casa e trata ele como se fosse um bebê. Não, essa maturidade emocional, pessoal, ela tem que ser vivida. Todo aquele processo da inconstância, do amadurecimento, da imaturidade emocional, que ele era aquele comportamento imaturo, daquele menino rebelde, aquele menino que não sabia ouvir não, agora você tem que também desenvolver esse papel de educador.
Você entende a complexidade de você como namorada, esposa, esposo, namorado, né, desse adicto que busca recuperação, dessa adicta? Você tem papéis importantes nesse processo. E se você não assumir, né, e não entender a dinâmica do que você precisa estabelecer, esse afastamento emocional, de não deixar que o outro domine os seus comportamentos, você vai viver num caos. Né? Tentando de todas as formas recuperar uma pessoa que às vezes não está se recuperando, entende? Então, para você viver isso dentro de uma dinâmica bem sadia e saudável, você primeiro precisa perceber se o outro está empenhado. Se ele está empenhada, se ela está empenhada, se ele está empenhado, se ele está desenvolvendo comportamentos que condizem com o processo de recuperação. Porque senão você acaba entrando num processo de codependência também, tentando neutralizar e cuidando do outro acima da sua responsabilidade. Aquilo que é do outro, aquilo que é seu, é seu. Né? Pontos importantes para esse relacionamento. Vamos lá, pessoal. Uma comunicação honesta, né? Uma comunicação aberta e honesta sobre os sentimentos, sobre os desafios e limites é essencial para a saúde do relacionamento. Não adianta, né, estabelecer um relacionamento, isso aí acho que cabe para todo tipo de relacionamento, né? Com mentiras, né, com omissões, né, esconder verdades, pequenas verdades. Então, esse processo dessa comunicação aqui é extremamente importante. Até aquela ideia, né, eu não vou falar isso para ele porque ele vai se magoar, vai se frustrar, ele pode recair. Não. Aí você não está trabalhando, porque, mais uma vez eu repito, digo e repito, essa pessoa, ela precisa, né, aprender a lidar com questões naturais de uma vida. Problemas, frustrações, raivas, sentimentos negativos, porque senão você vai ficar sempre neutralizando esses conflitos que ele precisa viver e de certa forma ele não está amadurecendo e não vai crescer. Se ele for exposto ao mundo, né, externo, colocado dentro de problemas, ele dificilmente vai conseguir ser resiliente, resistente e vai provavelmente recair. Tá? Paciência, que é importante, porque você tem que entender que você está lidando com uma pessoa que vem de um processo, né, no qual ela mesma agora está se autoconhecendo. Né? Ela passou por uma internação, ficou um período distante das ruas, né? Não viveu experiências ali altamente significativas e que potencializasse, né, os pensamentos negativos, frustrações, estava meio preservada emocionalmente. E agora, nesse contexto no qual você está ali se relacionando com esse adicto, com essa adicta, você precisa entender que todo esse processo, para ele ter sucesso, você precisa ter paciência com essa pessoa. Que ele vai demonstrar fragilidades emocionais, vai demonstrar em alguns momentos comportamentos infantis, vai demonstrar em determinados momentos inabilidade com as resoluções de problemas, né? Vai demonstrar desespero emocional. Então você precisa estar sabendo disso para que esse relacionamento consiga ser o máximo sadio possível, tá? Evitar a codependência, o relacionamento deve ser uma adição, né? Ou seja, ninguém completa ninguém, é uma adição. Juntos estamos, né, construindo algo positivo dentro desse relacionamento. Não um alicerçando a recuperação do outro. É preciso reconhecer e romper padrões da codependência. Então, qualquer tipo de padrão que você perceba que você está ultrapassando os seus limites, né, para cuidar do outro, isso é codependência. Beleza, pessoal? E por fim, foco na construção de uma base saudável. Ambos os parceiros precisam estar focados em reconstruir uma vida com novas bases, o que inclui honestidade, respeito mútuo e apoio à sobriedade. Espero ter trazido um assunto extremamente importante para vocês. Vocês que buscam, né, viver esse universo de recuperação, parabéns, os adictos. E você que está se relacionando com o adicto, sim, eu acredito que sempre há, né, um novo recomeço e essa pessoa precisa de uma oportunidade. Então, ao invés de julgar, de pré-julgar, de dizer que não, igual muitas pessoas lá no YouTube, no TikTok, né, dentro dos meus vídeos, falam, se envolver com o adicto é uma besteira, é loucura. Não, temos que entender aonde estamos entrando, mas que há sim resultados positivos e relacionamentos que deram certo, tá? Eu sou prova viva disso, que funciona, desde que você como adicto entenda a sua parte desse processo todo, nesse universo de recuperação, para que você não fique transferindo para o outro aquilo que é responsabilidade sua. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe a todos e uma ótima semana, até semana que vem.